ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime! Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. Vamos aos comentários do último podcast. Não, primeiro vamos aos novos inscritos. Eu agradeço a inscrição do Celso Fischer, do Antônio Carlos Ramos, Leonardo Tapie, Renato Latoraca, Lauro Martins de Oliveira, Mauro Pieragnoli. Muito obrigada pelos novos inscritos. E agora, os comentários do último podcast. O user PH8 escreve assim: grande história marcada por tragédia e mistério. Estamos aprendendo muito com o podcast Crime. Muito obrigada, user PH8. Realmente eu fico feliz de poder compartilhar com vocês as minhas pesquisas. User HT8, mais um episódio maravilhoso. Não deixo de assistir toda sexta-feira. Sexta-feira, de novo, todas sextas, 20 horas, tem uma nova história. User DHRP9, ótimo resumo. E o user SB9NY, top. Muito obrigada pelos comentários. Inscreva-se, faça comentários. Divulguem, vamos fazer nosso podcast crescer. O resumo do último podcast. O último podcast a gente tinha dado como título Ódio Santo. Lembra? Era a história do Rabin, o maior político pacifista de Israel, que buscou a reconciliação Israel-Palestina, mas isso lhe custou a vida. O assassino de Rabin, Yigal Amir, ainda é considerado um mártir por alguns e só encontrou a mulher da sua vida na prisão. Rabin, no dia que ele estava comemorando a paz com a Palestina, ele foi assassinado por uma pessoa do seu povo, assim que ele desceu do palco. Esse é o resumo do nosso último podcast, Ódio Santo. Vamos à história de hoje! História de hoje eu intitulei como Morto Sem Coração. Quando uma mulher perde seu marido, ela é chamada de viúva. Quando uma criança perde seus pais, ela é chamada de órfã. Mas e quando uma mãe perde o seu filho? Vamos ao personagem. Adrian, 27 anos, presumivelmente morreu no dia 29 de março de 2018. A sua mãe, Maria Torres, recebeu um documento emitido de Teherã. A causa da sua morte, segundo esse documento, foi congelamento. Mas em seguida, a mãe, Maria Torres, recebe outro documento que diz algo completamente diferente. É um relatório do pós-mortem do Hospital Universitário. A autópsia realizada no Departamento de Medicina da Universidade afirma que não houve queimadura de frio, mas que Adrian morreu de decorrência de graves ferimentos. Haviam vértebras quebradas, costelas quebradas, ferimento na cabeça e o coração? Coração está faltando. Sua mãe, Maria Torres, tem 50 anos de idade. É cabeleireira e mãe de Adrian Scott Torres. Moram todos dois num apartamento de 3 quartos. Adrian saiu de férias, vivo, e voltou como um cadáver. Quando ela o teve, quem é o pai? Onde está o pai? Como que essa terrível tragédia se desenrolou?
Maria Torres era espanhola e o pai de Adrian era um americano. Ela saiu à noite, o conheceu, se apaixonaram. Ela não sabia falar inglês e ele também não falava espanhol, mas mesmo assim conseguiam se comunicar um com o outro. Ficaram juntos por alguns anos e depois tiveram Adrian. Adrian nasceu em 8 de agosto de 1990. Era uma criança muito doce e sua primeira palavra foi papai. Ele tinha um bom relacionamento com seu pai. Tentaram viver junto nos Estados Unidos, mas não deu certo, pois foram muito hostilizados lá com um suposto chamado casal misto. Maria Torres tinha a sensação de que não era valorizada pelo fato de ser mulher branca namorando um homem negro. Ambos os lados a hostilizavam, a população branca e a população negra. Isso não era bem visto nos Estados Unidos nos finais dos anos 80. Quando Adrian tinha 6 anos de idade, seus pais se separaram. E Adrian? Quem é Adrian? Ele é um aluno mediano. Está mais interessado em jogar basquete, escrever música, azarar as meninas. Ele se forma no ensino médio, faz um estágio no call center, decide que quer estudar música. Então se inscreve numa escola de música nos Estados Unidos. Passa. O problema é que briga com seu pai e decide voltar para a casa da sua mãe. Para sua mãe, Adrian vem em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. A sua mãe é completamente obcecada por ele. Quando o pai deixa a família, Maria e Adrian formam uma equipe. Eles iniciam um relacionamento muito íntimo. Mas, ao mesmo tempo, Adrian anseia por uma figura masculina. Adrian se dá muito bem com as meninas. Tem boa aparência, descolado, músico, joga basquete. Ele volta dos Estados Unidos e fica meio perdido. Se envolve com drogas, chega bêbado em casa à noite. Mas, ao mesmo tempo, começa a trabalhar numa empresa aérea, no atendimento ao cliente. A mãe Maria Torres pensa, finalmente ele conseguiu uma empresa tradicional, um emprego decente. Um colega se aproxima dele. Depois o leva para a mesquita e os dois rezam juntos. Maria tem a sensação de que Adrian está mais interessado pelo Alcorão. Isso lhe dá uma nova força. Maria Torres teve uma educação muito católica e conscientemente educou seu filho sem religião. Mas lhe explicou quem é Deus. Adrian sabia o que se comemora na Páscoa, no Natal, mas nunca se interessou por isso, não. De repente, ele se levantava às 5 horas da manhã e orava. Isso tudo era muito assustador para Maria Torres. Mas, ao mesmo tempo, ela pensou consigo, tudo bem, se isso ajuda ou disciplina, não é tão ruim. Então, ele deixou crescer uma barba enorme. Maria Torres fica preocupada. Uma vez, Adrian desligou a música do carro e disse, isso é proibido, diz ele. O músico desligou a música que estava ouvindo no carro. Isso foi em 2014. O EI, o Estado Islâmico, estava muito presente na mídia. Falava-se dele o tempo inteiro. Para todas as pessoas que não se lembram exatamente como é o Estado Islâmico, como ele era um grupo de fanáticos altamente religiosos, de criminosos que fingiam ser religiosos. Eles decapitavam as pessoas, proclamavam uma espécie de Estado no norte do Iraque, com suas próprias leis ultra-religiosas. Posteriormente, o EI foi arrasado pelos Estados Unidos e pelas milícias curdas. E agora, de alguma forma, ele se diluiu na África. E lá ele pode ser encontrado com vários nomes. Naquela época, 2014,
O EI era virulento e era uma atração para jovens que não sabiam direito para onde ir, qual era o seu propósito nesse planeta. Eles queriam treinar como guerreiros de Deus e se tornar combatentes. Maria Torres está preocupada com o fato de seu filho também querer se alistar. Ela tem contato com outras pessoas da fé muçulmana, mas ela percebeu que seu filho estava meio fanático. Às vezes ele estava diferente de como ele era antes. Ela o questionou sobre isso e ele respondia: não, o que o EI faz é proibido. Eu não vou me explodir. Não vou me explodir de jeito nenhum. Ele continuou a assegurar que achava terrível o que o Estado Islâmico fazia e que não tinha nada a ver com isso. Em 10 de dezembro de 2015, chega uma carta registrada. Ela diz: certificamos que o senhor Adrian Scott Torres se converteu hoje ao Islã, fazendo a profissão da fé islâmica. Ai, 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 ai. Uma vez houve um incidente. Adrian foi à mesquita para jejuar. Ele disse: mamãe, não se preocupe. Eu lhe enviarei a minha localização. Não precisa se preocupar. Ela esperou, recebeu a localização, dirigiu até lá, entrou na mesquita e lá estava um homem muito simpático, que a recebeu e convidou para uma refeição. Ela ficou completamente impressionada, olhou para seus pés e viu que ainda estava calçada e que não é permitido usar sapatos na mesquita. Ela estava com muito medo de que ele se radicalizasse. Mas essa comunidade parecia muito aberta. Onde ela morava, muitos jovens viajavam para o Iraque e a Síria naquela época. Devagarinho, Adrian foi se transformando em um estranho. Ele se lavava várias vezes por dia, fazia orações o dia inteiro. Senhora Torres tinha a sensação de que aquela pessoa que ela amava agora era outra pessoa. Quando Adrian fez 26 anos, ficou na frente da mamãe e disse: mãe, quero me casar. Maria Torres deu uma risada. Como assim? Você não tem nem namorada, como vai se casar? Ele responde: eu não tenho ainda uma namorada, mas eu tenho um amigo na mesquita que tem uma irmã. Com ela que eu quero me casar. Adrian convida a sua mãe para conhecer a família da futura nora. Quando ela vai visitar, a mãe e a filha estão usando lenços na cabeça. E ela percebe que Adrian está vendo a menina pela primeira vez, naquele momento. Ele nem sequer tinha visto a garota antes ainda. Até então, Adrian era o tipo de garoto, de homem que as garotas adoravam azarar. E agora ele está se preparando para um casamento arranjado com uma mulher que ele nem conhece. Maria Torres mal podia acreditar nisso. E pior, nem dava para chamar a futura nora de mulher ainda, porque ela tinha 17 anos. Precisa ter pelo menos 18 para se casar. Bom, os dois se casam primeiro como muçulmanos. Quando ela faz 18, eles vão ao cartório e se casam. O nome dessa garota era Selima. No primeiro encontro, percebe-se que ela é muito autoconfiante. Maria Torres senta-se em uma sala com as mulheres, enquanto os homens sentam-se em outra sala. No casamento,
Elas se sentam no quarto das crianças com as outras mulheres. E os homens sentam na sala de estar. E então Adrian e Selima se veem, se dão as mãos pela primeira vez no dia do casamento. Depois disso, se mudam para um apartamento. Adrian e Selima queriam sair de férias juntos para a Turquia. 10 de dezembro de 2017. Eles avisam que iriam de férias para Antalya, na costa sul da Turquia, e que queriam voltar no dia 24 de dezembro. Maria Torres já combina. Ah, que legal! Eu vou buscá-los no Natal. Dia 24 de dezembro estou lá no aeroporto. Ambos responderam espontaneamente. Claro, com prazer, legal. Eles partiram 2 dias depois. Maria Torres é cabeleireira e ainda faz a barba do filho, corta o cabelo dele. Eles comem juntos e depois se despedem. Primeiro dia, eles mandam fotos das férias. Há fotos de praia, sol, roda gigante, parque de diversões. Eles mantêm contato, mandam mensagem de voz. O relacionamento de Maria e de seu filho Adrian está parcialmente distante, mas eles ainda se entendem. Sempre enviam mensagem de voz um para o outro, fazem compras um para o outro, se veem. Bom, chegou o dia 24 de dezembro, dia que Maria deveria buscá-los no aeroporto. Adrian não entra em contato. Ela liga. Adrian não atende. Ela liga novamente. Ele não atende novamente. Ela passa uma mensagem de texto. Ele passa uma mensagem de texto. Mamãe, estamos muito ocupados no momento. Ligamos para você quando voltarmos. Tudo fica quieto por mais 2 dias. Maria Torres envia mensagens de WhatsApp para o seu filho. Ela tenta fazer ligações. Ele não recebe. O telefone está desligado. Em um dado momento, ela liga para a família da esposa do Adrian. Eles. Venha para cá. Temos algo para lhe contar. Ela entra no carro, dirige até lá toda preocupada. Na porta, a primeira coisa que a família diz é: deixa seu celular em cima da mesa. Vamos para uma outra sala conversar. Maria Torres fica mais preocupada ainda. Ela entrega o celular, os pais de Selima levam ela para outra sala. Encontramos um bilhete de despedida. E eles lhe mostram uma página arrancada de um caderno que está escrito com a letra de Selima. Querida mamãe, desculpe-me por ter saído sem lhe dizer nada. Eu amo você. Sentirei muito a sua falta. Não se esqueça de suas orações e, Inxalá, nós nos encontraremos novamente. Se não nesta vida, então no paraíso. Sua Selima. Maria sente como se tivesse sido atingida por um golpe. Ela não sabe o que fazer, não sabe o que pensar. As semanas se passam, meses se passam. Então ela vai para a polícia. Ela dá queixa de desaparecimento. Ela procura Adrian por todos os lugares, vai em busca de informação. Até que no dia 16 de março de 2018, 3 meses depois de eles terem deixado o país, de repente, o telefone de Maria Torres toca. E é o número de Adrian. Sua amiga está com ela porque ela mal consegue trabalhar e está lutando para se concentrar. Ela atende o telefone desesperada. Alô, alô, Adrian, é você? Adrian diz no telefone. Mamãe, estamos bem. Estamos voltando agora.
Temos comida e bebida de novo, não se preocupe com isso. Aqui está muito frio. Era como se alguém tivesse atrás dele falando o que ele era para falar. Maria Torres: Onde você está, meu filho? Quer que eu busque em algum lugar? Ele ainda somente responde: O pai de Selima fez merda. Não posso usar o telefone. E desliga. Tu, 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 tu. Maria Torres vai até o aeroporto. Olha em todos os voos que vêm da Turquia. Espera lá. Nada. Depois, ela não tem mais notícia deles por muito tempo. Maria Torres escreve uma mensagem, outra mensagem para os pais de Selima. Você tem notícia das crianças? Os pais dizem ao telefone. Aconteceu alguma coisa, Maria? Você tem que vir aqui. Outro baque no coração de Maria Torres. Ela senta do carro e dirige que nem uma louca até a casa dos pais de Selima. E a história é a mesma da anterior. Ela tem que entregar o seu celular novamente. E vai para o quartinho vizinho. Os dois dizem que ouviram falar de Selima. Que ela está numa prisão no Irã. E Selima acabou de falar com eles pelo telefone e disse que Adrian está morto. Você fica meses procurando notícias, esperando seu filho perdido que saiu de férias. Aí descobre que a esposa dele está na prisão no Irã e ele está morto. Como assim? Ela vai para casa totalmente confusa. Em casa, ela pega a Bíblia e o Alcorão e rasga em 1000 pedaços, espalha pelo apartamento. Maria Torres está triste, com raiva, mas não desiste. Ela consegue o número de telefone de Selima e consegue falar com ela na prisão no Irã. Selima chora ao telefone e diz que Adrian morreu congelado em seus braços. Diz que estavam nas montanhas do Irã e que queriam estudar o islamismo xiita no Irã. Como é que é essa história? Islamismo xiita no Irã? Selima está a caminho de casa. Quando chega, é interrogada pela polícia. Mas, quando ela é interrogada, ela conta uma história completamente diferente. E como é essa história? Primeiro, ela contou da história do congelamento até a morte. Mas isso não pode ser verdade, porque o relatório pós-mortem mostra que ele foi espancado. Depois, ela disse que eles estavam voltando para casa em uma rota de contrabando quando Adrian começou uma briga com algumas pessoas por um lugar na fogueira. E a terceira história que ela contou foi que ele escorregou e caiu uma ladeira abaixo. Portanto, 3 declarações contraditórias. A história toda não faz sentido. O fato de ele querer estudar Islã xiita não faz sentido algum, porque ele frequentava uma mesquita sunita. Tudo isso não se encaixa. O médico da autópsia examinou o corpo de Adrian com muita atenção e afirmou que houve todo tipo de violência, porque ele tinha 2 fraturas na coluna, hemorragia na medula espinhal, fratura de costela, cortes e ferimentos na testa e o coração estava faltando. Maria pensou que talvez tivesse tirado seu coração para doação de órgãos. O médico da autópsia disse: os iranianos provavelmente fizeram uma autópsia porque o transplante de um coração é altamente complexo. Isso não é possível no deserto ou nas montanhas. O médico acha que o coração foi guardado para ser examinado mais tarde. Além de ser muito provável que Adrian Torres tenha sido
torturado. Havia outro viajante com eles, um jovem mais ou menos da mesma idade de Adrian. E ele contou que eles foram juntos para a Turquia e que lá na Turquia tinham que esperar por mais instruções. Em algum momento, um contrabandista no Irã entrou em contato e organizou tudo. Ele lhes disse quando e onde deveriam estar, quanto dinheiro deveriam levar, quando e onde deveriam trocar de ônibus. Eles viajaram de ônibus pela Turquia, passando várias estações até chegarem na fronteira com o Irã. E depois disso, atravessaram a fronteira a pé, pelas montanhas, lama, água, neve. No Irã, eles estavam em uma espécie de campo de refugiados. E uma manhã, esse campo de refugiados foi vistoriado por autoridades iranianas. Então, os três foram presos porque haviam entrado ilegalmente no Irã. Eles não tinham documento de entrada, não tinham visto. Eles falaram que as autoridades iranianas que queriam ver o avô de Selima. Uma grande mentira deslavada, pois ela mesma era imigrante. E o avô era italiano. E o outro ainda era tunisiano. Selima e esse jovem não sabiam falar inglês. Mas Adrian sim. E ele ainda tinha o pai e o passaporte americanos. Adrian era americano. Os iranianos ficaram felizes por conhecer um americano. Todo mundo sabe que a relação entre americanos e iranianos é extremamente ruim. Adrian certamente não era bem-vindo. Ainda mais entrando no Irã ilegalmente, com aquela barba gigante. Os iranianos sabiam que ele queria se juntar ao Estado Islâmico. Adrian incorpora várias imagens do inimigo ao mesmo tempo. Selima, Adrian e o amigo acabam em prisões diferentes. Selima e o amigo voltam para casa depois de mais de um ano. Eles são presos no aeroporto e aí as autoridades lhe dizem: Adrian está morto e um outro amigo da mesma célula salafista foi para as Filipinas. E lá ele se explodiu e matou mais 13 pessoas. Isso tudo é o que sabemos do caso. Talvez Selima saiba mais, mas ela conta histórias que não se encaixam. Ela casou novamente e agora vive na Tunísia, de onde veio a sua família. E como Maria Torres vive hoje? A senhora Torres conseguiu trazer o corpo de seu filho de volta para casa. Para ter dinheiro para isso, ela teve que cancelar o seu seguro de vida. Hoje, nesse dia de hoje, final de março, ela não está bem. Por quê? Porque é novamente a época em que Adrian desapareceu. Ela não consegue mais trabalhar. E a jaqueta vermelha de Adrian ainda está pendurada na parede, lá onde Adrian deixou ela.